Nós vamos ver nesse vídeo como que você pode utilizar uma planilha de precificação, como essa que você está vendo na sua tela, para precificar brigadeiros com o intuito de venda. Então, se você fabrica, se você faz brigadeiros, essa planilha pode te ajudar a chegar no preço de venda justo e correto para o seu negócio. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é de uso extremamente simples e com ela você vai conseguir, sem muitas dúvidas e sem muita necessidade de conhecer Excel, chegar no preço de venda do brigadeiro. Você precisa saber todos os seus custos, inclusive aqueles custos para fabricar o seu produto. Você precisa saber qual margem você quer ganhar e você precisa colocar as informações no lugar certo. Tudo isso eu vou te ensinar nesse vídeo agora. Primeira coisa que você tem que pensar é que a precificação com essa planilha, ela sai correta porque além dos itens que você usa para fazer o brigadeiro, como manteiga, leite condensado, açúcar, cacau e etc., você coloca outros custos envolvidos no seu negócio. Então, às vezes, você tem custo de aluguel de espaço, você tem custo de imposto, você tem alguma taxa de maquininha no meio do caminho. Tudo isso tem que ser contabilizado e existem locais específicos para você colocar. Primeira coisa, então, que nós vamos passar, antes mesmo de entrar aqui na precificação, que é essa aba que você está vendo na tela agora, nós vamos detalhar primeiro os custos fixos. Então, imagina só que você tem alguns custos fixos no seu negócio. O que são custos fixos? São aqueles custos que vão existir independentemente de quantos brigadeiros você vender. Então vamos supor que você tem, por exemplo, o aluguel de um espaço onde você trabalha, R$ 800 por mês. Se você vender um ou se você vender 10 mil brigadeiros, você vai ter exatamente o mesmo valor. Então tudo que é custo fixo no seu negócio, geralmente é aluguel, IPTU, condomínio, energia, internet, como está aqui, tudo que for custo fixo no seu negócio, você vai listar nessa aba, o nome do custo e o valor mensal. E além disso, você vai colocar quanto de faturamento você tem por mês. Então, poxa, eu vendo 18.200 nesse exemplo aqui da planilha, eu vendo 6 mil, eu vendo 9 mil. O valor do seu faturamento você vai inserir aqui porque é uma forma que a planilha tem de repassar esses custos no seu preço final para que você não tenha que tirar esses custos aqui do seu lucro. Depois você vai inserir custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles custos que sempre vão pegar uma parte do valor de venda. Então vamos supor que você vende, por exemplo, a título de exemplo, um brigadeiro por R$10. Se você passar a maquininha, toda vez que você passa ali o cartão na maquininha, ela te desconta um valor. E vamos supor que esse valor seja de 5%. Você tem que prever isso na sua precificação. Além disso, vamos supor que você esteja numa faixa do Simples Nacional, que é a faixa de imposto que você tem como empresa, de 4%. Então, cada venda que você fizer, no valor da venda, vai descontar 4%. Se você fizer uma venda de R$100, R$4 vai ser de imposto que você vai ter que pagar depois que fechar esse período. Então, isso tem que estar também na sua precificação para que você consiga, de fato, lucrar em cima do seu produto. Tudo que for custo variável, ou seja, um brigadeiro a mais vendido é um custo extra que você tem que colocar aqui. Lembrando que essa aba de custos variáveis são apenas custos percentuais. O que isso quer dizer? Significa que caso você tenha um custo extra em grana, em valor, aí já é composição do produto, já é material, que eu vou te mostrar mais para frente. Aqui nós só estamos falando de custos percentuais do seu negócio. Você lista todos eles aqui e depois a planilha vai conseguir repassar isso em forma de preço para o seu cliente. Por fim, para finalizar os cadastros, você tem que inserir quais são os materiais. O que eu quero dizer com materiais aqui na planilha? É tudo que você vai utilizar de insumo para criar o seu produto, nesse caso o brigadeiro. Seja utensílios de receita, ingredientes como leite, açúcar, manteiga, chocolate granulado, leite condensado e tudo mais. Seja uma embalagem plástica que vai ir no seu produto, porque provavelmente você vai colocar isso em alguma embalagem. Seja inclusive a sua própria mão de obra. Então aqui nesse caso eu coloquei a mão de obra como algo que vai ser um insumo para o seu produto. Depois eu vou te mostrar como que você encaixa isso na hora de fazer a planilha. Então você pode colocar a sua mão de obra aqui, ou você pode colocar ela no custo fixo, porque seria um prolabore. Então você tem um prolabore de tanto, e aí tendo esse prolabore você coloca aqui como custo fixo, vai repassar da mesma forma. Nesse caso eu coloquei no material, partindo da premissa que entre um brigadeiro e outro você pode ter tempos distintos de fabricação. Então, tendo tempos distintos, é bom você colocar aqui. Se for tudo igual, coloca aqui no custo fixo como prolabore, não tem erro, não precisa colocar aqui como materiais.
e a sua planilha vai repassar o custo fixo do seu Prolabore do mesmo jeito. Então, como que você entra com os dados aqui em cadastro de materiais? Você tem que pensar no cadastro de materiais como o que você encontra quando vai adquirir isso em mercado. Então, por exemplo, o leite. Quando eu vou comprar o leite, eu pago, nesse caso do exemplo aqui, R$ 4,50 num litro, a título de exemplo. E aí eu tenho que pegar essa informação e falar para a planilha, ô planilha, quando eu for falar sobre leite aqui na minha receita, leve em conta essa informação de referência. Ó, 1.000 ml, porque aqui no caso esse 1.000 está se referindo a ml, é R$ 4,50. O açúcar, 1.000 gramas, é R$ 3,00. Então, para cada ingrediente, você coloca aqui as informações do que você encontra em mercado. Ou seja, quando você for adquirir esses produtos, o custo dele você insere aqui. E é claro que isso pode variar, você pode encontrar valores diferentes, por exemplo, em próximas vezes. Aí você só vem aqui e altera na planilha que todas as receitas já vão automaticamente, de forma bem fácil, atualizar para você. Em mão de obra, nesse caso, como eu te disse, eu coloquei aqui como materiais. E eu coloquei em horas, ou seja, 100 horas é R$ 3.000. Por que só 100 horas? Você trabalha muito mais que 100 horas, mas são 100 horas produtivas aqui. Se você gasta tempo com burocracia, fazendo papel, pagando imposto, recebendo guia, etc., não é uma hora produtiva do seu negócio. Não se esqueça, se você está precificando brigadeiro, o custo seu para fazer esse brigadeiro no material aqui é muito mais voltada a quanto tempo você gasta para fazer aquele brigadeiro, ou seja, horas de trabalho realmente efetivas. Uma vez feito todos esses cadastros, aí você vai entrar na precificação de fato desse nosso brigadeiro. E aí, para isso, já existe uma aba específica, que é essa aba de preço com custo desconhecido. Nessa aba de preço-custo desconhecido, você vai inserir pouquíssimas informações. Quais são elas? Você vai inserir o nome do ingrediente e a quantidade que você vai usar, a margem desejada e quantas unidades esse lote aqui está produzindo. Porque geralmente quando você faz uma receita grande, vai dar para vários brigadeiros, né? Você não vai fazer uma receita única para um brigadeiro. Então a planilha permite essa facilidade. Você não tem que calcular aqui por unitário, não se preocupe com isso. Você vai conseguir colocar nesse caso toda a receita e com toda a receita você vai depois dividir em lotes. E aí, a partir de agora, todos aqueles materiais que você cadastrou e que fizer sentido para esse produto, nesse caso nosso brigadeiro, você vai entrar aqui na coluna nome do item. Você percebe que quando você clica em qualquer célula que esteja nessa coluna, tem uma setinha aqui que é uma caixinha que vai se abrir conforme você clica, e aí tudo que você cadastrou lá nos materiais, conforme você se lembra, acaba aparecendo aqui. Você só tem que selecionar qual que é o ingrediente, nesse caso, ou o material que você vai usar e a quantidade. E não se esqueça de, na quantidade, usar a mesma unidade de medida do cadastro. Aqui no caso, o leite condensado, 395 é potencialmente gramas. Você até pode colocar aqui no cantinho como uma colinha. E aí você tem que entrar com a informação em gramas também. E aqui eu já antecipei e fiz os ingredientes que nós temos, inclusive mão de obra e embalagem, pro caso do nosso brigadeiro. Eu estou colocando nesse exemplo leite condensado, cacau, açúcar, manteiga, chocolate granulado, embalagem plástica, que nesse caso eu estou colocando 10, e mão de obra, 2 horas de mão de obra. Com todas essas informações, a planilha já faz um pequeno cálculo de qual que vai ser o custo em valor de custo, não em valor de venda, de tudo isso que você montou. A etapa seguinte é você inserir a margem desejada. O que é a margem de lucro desejada? É você saber com precisão quanto que você vai lucrar quando você vende R$100, R$1.000. Esse percentual que você insere facilita você travar o seu lucro em relação ao que você vende. Por exemplo, se você tem uma margem de lucro de 10% e você vendeu R$1.000, significa que o seu lucro é 10% de 1.000. 10% de 1.000 é 100. Se você, por acaso, tiver uma margem de lucro de 20% e você vendeu os mesmos R$1.000, significa que você vai lucrar 200. E o que é esse lucrar? É o dinheiro que te sobra depois de pagar todos os custos fixos, que nós cadastramos aqui, os variáveis, os materiais que você usou para confeccionar o produto e ainda assim te sobra esses 20% ou 10%. É você quem determina. Você pode colocar uma margem de 20%, é um valor bom, e ver qual preço de venda que a planilha dá para você. Porque a planilha é extremamente dinâmica, então conforme você altera
as informações, ela também já calcula o preço de venda com essas novas informações. E aí no fim nós temos a informação de este lote produz. O que é essa informação? Esse lote produz é como eu te disse, existe uma receita muito grande aqui que vai fazer 10, 20, 30 brigadeiros. E aí você tem que falar, ó, nesse caso aqui, você divide esse preço total por 20, porque eu vou vender 20 unidades aqui. E aí você insere, nesse caso, 20. Nesse caso do exemplo, eu vou colocar 10. Então, eu já cadastrei aqui, inclusive, 10 embalagens plásticas, né? Um para cada. Vamos supor que esse lote aqui dê para 10 brigadeirinhos. E aí, no fim das contas, a sua precificação está pronta. Como que a planilha funciona? Você insere todos esses dados que eu te falei. Ela vai trazer para você qual que é o custo para fazer um brigadeiro, nesse caso, R$ 7,27. E ela vai te falar quanto que você tem que vender. Nesse caso, R$ 11,74. E por que 11,74? Porque no meio desse caminho tem algumas coisas. Você tem 9,1% da sua venda que vai para o custo fixo, 9% vai para o custo variável, 20% é a margem que você quer, então no fim das contas você tem que vender cada brigadeiro a 11,74. Como que eu de fato saio do 11,74 e chego até o meu lucro? Como que o dinheiro que eu recebi do meu cliente em cada brigadeiro de 11,74 vai perdendo força ao longo da minha análise? Isso que eu quero mostrar para você. Então você ganha 11,74 ao vender o brigadeiro, só que aí você já perde 5% de maquininha e 4% de impostos. É o que você tinha informado aqui. Esses valores são 59 centavos e 47 centavos. Ao todo, de custo variável, você perde 9% do valor total, R$ 1,06. Depois, os custos fixos representam mais 9,1 e te saca do valor R$ 1,07. O que significa isso? Significa que em cada venda que você faz, é como se você reservasse daquela venda, numa poupancinha, R$ 1,07. Que quando você vender brigadeiro o mês todo e chegar naquele valor de venda que você tinha falado que chegaria, você vai ter exatamente o valor total, nesse caso aqui, para pagar aluguel, IPTU, condomínio, energia e internet. Ou seja, todos os seus custos fixos. Então, em cada venda, tem sim uma partezinha de custo fixo provisionada para você pagar esses seus custos. Depois, o custo do produto, como eu te falei, é 7,27, ou seja, tudo que você entrou aqui vai ter como custo 7,27 para você adquirir isso e fazer o seu produto. E o total de custos, somando fixos, variáveis e custo de mercadoria, é de 9,39. Se você vendeu por 11,74 e tem de custo total 9,39, te sobra 2,35. 2,35 é 20% de 11,74, que é exatamente o que você previu. Além disso, quando você vendeu o lote todo, ou seja, as 10 unidades, você olha aqui ao lado. Aqui ao lado tem essa mesma visão, só que para o lote todo. Vendendo os 10 a 11,74, você ganha 117,40 e assim sucessivamente. Então, essa receita é capaz de te pôr no bolso como lucro 23,48, tendo essa precificação certa, sem contar o seu Prolabore, que também já está aqui no custo, e Prolabore não é lucro, você sabe disso. Então, com essa planilha, de uma forma muito simples, fácil e sem grandes complexidades, você consegue fazer a precificação do seu brigadeiro. Quando você tiver uma eventual alteração de custo ou alguma outra coisa que você tem que considerar, é só mudar os valores aqui que a planilha automaticamente vai reprecificar para você. Ou seja, trata-se de um material visando segurança, tranquilidade e exatidão para o seu negócio de brigadeiros. Caso você tenha interesse por esse material, eu te lembro mais uma vez, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter um excelente aliado ao seu lado, ou seja, essa planilha fazendo as contas de precificação para você. Nós nos vemos por aí e até mais.